Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito do caso envolvendo a partida diante do Brusque de amanhã, que o Cruzeiro será que conseguiu uma liberação maior de ingressos? Será que não? Qual a expectativa para esse jogo? Queria falar também sobre o duelo de amanhã, a provável escalação do Cruzeiro, onde o técnico Luxemburgo vai contar com algumas voltas e também inclusive novidades para a equipe titular, que deve começar em campo amanhã. A partida vai começar às 21h30 pelo horário de Brasília. Queria falar com vocês também a respeito de alguns reforços que podem chegar no Cruzeiro e que, sem dúvidas, para o ano de 2022 vai ser um ano bem diferente para a Raposa, com a chegada de alguns jogadores importantes para o ano que vem. Eu vou até trazer aqui algumas alternativas que seriam viáveis para o Cruzeiro visando a próxima temporada, tá? Ainda mais com o clube empresa e tudo mais, pagando esse transfer bom, vejo que vai ser um ano que vai chegar bons reforços para a Raposa. Mas antes de começar, não deixe para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Muito obrigado a todos por termos passado essa marca de 27 mil inscritos e 800, conto com a ajuda de vocês para chegar à marca agora de 27 mil inscritos e 900, então já aproveite para se inscrever no canal, tá? O salve de hoje é para duas pessoas. Primeiro é para o Elbert Custódio Menezes, ele que é lá de Belo Horizonte, valeu demais, sempre acompanhando aqui os vídeos também, um abraço. O outro é para o Matheus, ele que é lá de Betim. Muito obrigado, Matheus, um salve para você. E caso você queira aparecer aqui no vídeo de amanhã, já deixa aqui embaixo nos comentários o seu nome e de onde você é. Quem sabe você também não aparece aqui no canal. Bom, só antes de começarmos, tem um recado muito importante para vocês a respeito do Futebol Team. Como todos vocês sabem, patrocinador aqui do canal, que se você ainda não baixou o jogo, você está dando uma grande bobeira, porque é um jogo bem parecido com, por exemplo, o modo carreira no FIFA, no PES de futebol, que você pode inclusive treinar seu personagem, evoluir sua equipe, montar seu elenco da maneira que você quiser, e agora está com essa opção de poder jogar online, inclusive. Eu vou deixar aqui o link na descrição, onde você entrando por lá, só fazer o seu registro com o e-mail e a senha, nem precisa fazer o download do aplicativo, só entrar por lá. Jogo bem interessante, com um gráfico bem excelente mesmo. Recomendo você lá dar uma olhada, beleza? E que sem dúvidas, vamos começar falando sobre a carga de ingressos para o Cruzeiro para esse jogo agora de 2020. Esse jogo agora, né, nessa reta final agora do ano, é um dos jogos mais importantes, visando já a temporada de 2022. Porque o Cruzeiro vencer na manhã vai ser muito importante para, assim, já ficar tranquilo em relação ao planejamento para a próxima temporada, que foi o que o próprio Luxemburgo disse no vídeo de hoje mais cedo. Eu trouxe essa informação aqui para vocês, tá? O presidente deu a versão do Cruzeiro, falando sobre esse caso envolvendo o Mineirão e tudo mais, e falou que foi falta de respeito, foi um desrespeito por parte da administração do estádio, que autorizou a venda de apenas 35 mil ingressos para o jogo diante do Brusque na próxima terça-feira pela Série B. No caso, o Sérgio Rodrigues deu uma entrevista coletiva já na tarde dessa segunda-feira, ressaltando alguns pontos importantes e, claro, foi perguntado a respeito do jogo diante do Brusque, que foi a principal questão dessa entrevista. Ele falou o seguinte, abre aspas, o sentimento que a torcida está é o mesmo que a gente, é de revolta profunda, indignação com a atitude feita junto ao Cruzeiro. Falta de isonomia também, estamos olhando o contrato de concessão que foi feito para ver se poderia ter alguma uma causa judicial que a Raposa poderia correr atrás. No caso, o Mineirão comunicou, como eu disse para vocês, na manhã desse sábado, dessa segunda-feira, né, que o Cruzeiro não poderia receber um público maior porque há uma restrição operacional em função da sequência de grandes jogos com números bem grandes de torcedores. No caso, o Atlético Mineiro enfrentou o América no último domingo, ontem, no caso, com mais de 60 mil torcedores. Na terça-feira, o Cruzeiro vai receber o Brusque, que tinha essa expectativa de 59 mil torcedores, até a carga máxima de 62 mil, mas por conta dessa restrição operacional, essa carga foi limitada a 35 mil. No caso, ainda na quarta-feira, o Atlético vai receber o Corinthians no Mineirão, com essa média de público também de 50 mil torcedores, e assim, meio que o Mineirão privilegiando, dando preferência ao Atlético, que foi até mesmo que deixou bem claro por conta dessa parceria, que teve bem mais jogos do Atlético nesse ano no Mineirão, do que do Cruzeiro no mesmo estádio. Então, eu achei uma falta de respeito gigante com o Cruzeiro, que tem jogado muitos jogos nos últimos anos dentro do Mineirão, e o Atlético muito pelo contrário, né? Enfim, ainda foi perguntado se ainda há tempo para o Cruzeiro colocar um público maior. Até o Sérgio Rodrigues falou que não adianta nada liberar mais 10 mil torcedores, mas falando uma notícia dessa na tarde, por exemplo, de amanhã, e assim, como o duelo está marcado para terça-feira, até o Super Esportes falou que seria bem improvável que o Cruzeiro receba somente esses 35 mil torcedores que já compraram os ingressos até aqui, e apesar da dificuldade, o Sérgio Rodrigues ainda afirma na possibilidade e quer ainda vender mais ingressos
caso isso seja possível, tá? Enfim, vocês acham o que vai acontecer? Infelizmente, acho que vai ficar só nessa marca aí de 35 mil torcedores, mas sem dúvida já vai fazer uma grande festa e espero que na última rodada, diante do Náutico, né, tenha um público maior e que o Cruzeiro possa receber aí 55, 62 mil torcedores no estádio, que sem dúvidas o Cruzeiro fazendo uma promoção, a torcida do Cruzeiro vai lotar mais. Mas um assunto que eu quero falar aqui com vocês é a respeito da provável escalação para o jogo de amanhã diante do Brusque, partida como eu disse para vocês, no Mineirão às 21h30 pelo horário de Brasília, jogo que se o Cruzeiro vencer vai chegar à marca de 46 pontos e aí sim, até matematicamente poderia estar livre do rebaixamento para a Série C. No caso, o Cruzeiro vencendo poderia ficar até em 10º lugar, ultrapassando o Vila Nova, mas vai depender de toda uma sequência dos jogos do Vila, do Operário, do próprio Cruzeiro, do Sampaio Corrêa, mas ou seja, o Cruzeiro pode ficar numa posição bem interessante, ainda mais nessa reta final do Brasileirão. No caso, o Cruzeiro para essa partida vai ter algumas voltas importantes, como por exemplo o Marco Antônio, que não jogava desde daquela derrota por 1-0 diante do Avaí. O Marco Antônio vai voltar, e que assim, é um jogador que tem sido bem mais utilizado depois que o Luxemburgo chegou, e é um cara que a torcida vem pedindo há muito tempo para ser relacionado e ter jogos, que o Luxemburgo fez isso aqui no Cruzeiro. No caso, ainda tem um Bruno José, que foi relacionado, estava naquela dúvida, né? Porque ele sentiu o pé no último jogo diante do Londrina. Ele saiu, inclusive, faltando, no caso, 18 minutos do primeiro tempo e foi novamente relacionado. Deve ser uma opção para a segunda etapa. Além disso, terá também a volta do Léo Santos, ele que estava suspenso, inclusive foi o Rodolfo titular no último jogo contra o Londrina. Vai ter a volta do Léo Santos, que o Super Sport está colocando ele como titular, porque foi assim os treinamentos dos últimos amistosos e tudo mais nos jogos coletivos no decorrer dessa semana. Mas eu prefiro muito mais o Rodolfo e o Eduardo Brock do que o Léo Santos. Enfim, quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários, qual que você prefere. Sendo assim, a provável escalação do Cruzeiro terá o Fábio no gol, a lateral direita é o Rômulo, a dupla de zaga formada pelo Léo Santos e o Eduardo Brock, à esquerda mais uma vez o Felipe Augusto, que inclusive deu assistência no último jogo diante do Londrina, dupla de volantes mais uma vez o Adriano e o Lucas Ventura do outro lado, de meia o Giovani, na esquerda o Vitor Leque ou o Bruno José. Bruno José possivelmente não vai ter condições de jogar os 90 minutos, veja ele entrando apenas na reta final. Na direita o Wellington Nem e centralizado o Thiago, tá? Enfim, quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários se você está confiante para esse jogo, se não tá, e também em relação a essas dúvidas, né? Você preferiria o Léo Santos ou o Rodolfo na zaga? Quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários também. Enfim, o último assunto desse vídeo que eu queria falar com vocês é possivelmente sobre alguns reforços bem interessantes para o Cruzeiro chegando na próxima temporada, que já é de se esperar, é bem óbvio que o Cruzeiro vai ter uma reformulação gigantesca no elenco para a próxima temporada. Até em questão de contrato, vários jogadores em fim de contrato com o Cruzeiro, são mais do que 10, inclusive 2 desses titulares, que é no caso do Giovani e do Wellington Nem, tem contrato só até dezembro. E até o Lucha já falou que o Cruzeiro permanecendo na Série B, principalmente depois desse jogo diante do Brusque, já vai começar o planejamento para a temporada de 2022 e que assim, deve ter algumas conotações visando esse próximo ano, que é o Cruzeiro primeiramente, né? Esse time de hoje muito limitado, muito fraco mesmo, então só por essa questão já teria esses reforços, além também de que seria um dos primeiros pedidos, no caso pelo técnico Luxemburgo, de que desde quando ele chegou aqui ainda não teve nenhuma contratação. Cruzeiro que vai pagar o transfer ban, algo próximo de 13 milhões de reais, e a expectativa é de um time completamente diferente, ainda mais com os moldes de clube-empresa, porque o Cruzeiro vai receber algo próximo de 450 milhões de reais, vai destinar parte desse dinheiro para realmente pagar algumas dívidas de curto prazo, mas a maioria vai ficar como caixa e o Cruzeiro ir utilizando para algumas contratações, que eu acho difícil o Cruzeiro inicialmente pagar alguns valores altos para alguns atletas. Eu vejo que vai pegar a maioria deles também em fim de contrato, já que tem várias opções interessantes. Eu queria trazer algumas inclusive para você nesse vídeo, tá? No caso, primeiro é o Bruno Sávio, que atualmente está lá no Guarani, inclusive fez gol no Cruzeiro, naquele empate em 3-3 no Mineirão. Ele que tem 27 anos de idade, está muito bem lá no Guarani, 38 jogos, 11 gols e 7 assistências, números bem interessantes, até foi especulado em alguns outros times da primeira divisão, mas o Guarani renovou o contrato dele e está muito bem nessa reta final da Série B. É um dos destaques que inclusive coloca o Guarani hoje na 6ª colocação. Ano passado também ele estava na equipe e que assim, foi o melhor ano sem dúvidas da sua temporada, toda a sua carreira no caso, e eu acho que ele tem muito potencial para jogar no Cruzeiro, ainda mais que ele faz essa função tanto de segundo atacante quanto de ponta pelo lado direito do campo. É um cara destro com 1,84 m. Mais outra opção, e o Bruno, só para completar, o Bruno Sávio tem contrato só até dezembro desse ano, então já pode assinar um pré-contrato, poderia chegar de graça à Raposa. O outro é no caso do Jean Carlos, meia,
que já foi especulado no Cruzeiro no início desse ano, no final da temporada passada, jogador de 28 anos de idade, desse ano 43 jogos, 13 gols e 12 assistências, números bem interessantes, bem próximos, né, inclusive o número de gols 13 e assistências 12, é um cara que joga de meio ofensivo, a maioria dos jogos, faz essa função também pelo lado esquerdo, já que tem uma cobrança de falta bem interessante também, canhoto, 1,74 m. É um cara que eu acho que seria uma excelente opção, mas esse tem contrato até dezembro do ano que vem com o Náutico, e eu acho que o Náutico queria uma compensação financeira, vai querer, sem sombra de dúvidas, não iria sair de graça, mas quem sabe, né, o Cruzeiro ali pagando R$ 1 milhão, R$ 1,5 milhão pelo jogador, seria uma boa opção. Mais um jogador, esse que está lá no São Paulo, mas assim, tem salário próximo dos 150 mil por mês, então está dentro do teto da Raposa. É no caso do Rojas, ele que tem 32 anos de idade e que não vai continuar ano que vem para o São Paulo, já até é público isso, principalmente porque o São Paulo já está no limite, né, de estrangeiros para a próxima temporada e o Rojas possivelmente vai sair. Nesse ano, 30 jogos por lá, 4 gols e 1 assistência, e foi a volta dele depois de mais de 2 anos, nos anos de 2020 e 2019, ele entrou em campo em apenas um jogo, e agora voltando nessa temporada de 2021, teve um ano até que interessante, 30 jogos, 4 gols e 1 assistência, tem contrato só até o final do ano, acho que seria uma boa opção também, tá? E outro que eu queria trazer para vocês, que inclusive foi um inscrito que perguntou no vídeo de ontem, no caso do Lucas Silva, que perguntou até quando ele tinha contrato. Esse que eu acho uma excelente opção, já jogou no Cruzeiro, né? A última temporada dele lá em 2019, mas ele tem contrato com o Grêmio até dezembro de 2024. Mas, por exemplo, o Grêmio sendo rebaixado, não sei se emprestaria ele ou venderia para o Cruzeiro, que seria um adversário direto, mas eu acho ele uma excelente opção também, nesse ano pelo Grêmio. 40 jogos, 1 gol e 2 assistências. Enfim, vamos ver aí como que o Cruzeiro vai utilizar essa grana que vai ficar em caixa, né? Sem dúvida, se quiser montar um time excelente, eu acho que vai. Mas assim, muito melhor ainda apostar em jovens promessas, ainda mais aqui do futebol sul-americano, que pode vir a render bastante aqui para o Cruzeiro. Então tem questão futebolística em curto prazo, quanto a longo prazo também, com esses jogadores se valorizando. Como por exemplo foi no caso do Red Bull Bragantino, o projeto de clube empresa, que aí sim, eu sou a favor do Cruzeiro muito mais a pagar alguns valores altos, por exemplo, na vinda de jogadores mais jovens e ainda mais jogadores em fim de contrato, que seria interessante, alguns mais experientes chegando de graça. Quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários, também de sugestões de reforços, tá? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final agora eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês. Recomendo vocês darem uma olhada. Vídeo de hoje de manhã, onde eu falo sobre um pouco mais dessa treta envolvendo o prefeito de Belo Horizonte, o Mineirão, o Cruzeiro. E também um vídeo de ontem de noite, onde eu falo sobre algumas outras 2 alternativas de reforços para o Cruzeiro, tá? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. E até mais, valeu!